Já voltamos, iniciamos agora o nosso segundo painel do dia com o tema Quem paga a conta da saúde e como paga? O que pode funcionar para, enfim, acertar as contas na saúde? Apresento agora os nossos convidados para este painel. Vinícius Augusto Guimarães, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, desde 2014 tem exercido o cargo de diretor na CSEX Saúde. Renata Gasparello de Almeida, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Regulação de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Em sua trajetória, foi fundador e primeiro diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, secretário nacional de Vigilância Sanitária e secretário municipal de saúde em São Paulo. Vanessa Taixe, engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é superintendente de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Aqui no estúdio teremos Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, e para moderar este painel, convido o economista sênior do Banco Mundial, responsável pela área de saúde, nutrição e população, Edson Araújo. Sejam todos muito bem-vindos. Edson, passo a palavra a você. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar e agradecer a Marlene, a equipe do Instituto Lado a Lado pela Vida. Esse evento tem sido, nos últimos 3 anos, eu tive tido o prazer de participar, e eu acho que é um evento que tem sido consolidado no debate sobre a saúde no Brasil. E tem uma coisa, Marlene e Fernando e todo o time, que de especial importância, que eu acho que é a pluralidade, a diversidade. O Brasil, é claro, tem muitos debates sobre saúde, mas esse tem uma peculiaridade que é trazer tanto temas como pessoas, palestrantes do Brasil e de fora, que trazem perspectivas amplas e sem pré-julgamento, sem ideologias definidas. Então, essa pluralidade é muito importante no debate na saúde no Brasil. Eu acho que isso, não sei se foi intencional, Marlene, mas se foi, parabéns, alcançaram. Se não foi intencional, parabéns também, porque vocês consolidaram um evento que traz sempre tópicos importantes para discutir a saúde no Brasil. Então, parabéns e, mais uma vez, obrigado por ter convidado a participar do debate. Então, um exemplo da pluralidade que eu falei, essa mesa, tem algumas pessoas conhecidas, outras pessoas novas, e as quais, como eu mencionei, traz uma diversidade à discussão sobre saúde. E acho que nesse ponto específico, né, quem paga a conta é um assunto que está mais do que nunca na agenda de debate sobre saúde no Brasil e no mundo. Mas no Brasil, a gente sabe das dificuldades que tem na frente da gente, que já existiam algumas dificuldades estruturais, e agora as dificuldades que a Covid vai trazer, tanto no curto prazo, né, dar conta de tudo que foi gasto, tudo que foi investido esses últimos 2 anos, mas também os efeitos de médio e longo prazo que a gente vai ter, tendo em vista tanta coisa que não foi feita durante o período da pandemia. Porém, também é um momento muito importante para ter pessoas como o Gonçalo, como a Vanessa, o Vinícius e a Renata, para olhar para frente, né, ver o que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos, quais foram os desafios que poderiam ter sido resolvidos antes, mas que agora tem a oportunidade de resolver. Então, assim, sobre isso, eu gostaria de convidar os colegas de mesa a refletir um pouco sobre o que a gente aprendeu em termos de financiamento da saúde. E aí eu vou dar uma provocação. A gente sempre discutiu no Brasil, nos últimos 30 anos, que a gente gasta pouco com o sistema público de saúde. E isso é verdade, né? Não precisa falar, todos aqui se conhecem bem, que gastamos menos do que os países que têm sistemas semelhantes ao Brasil, gastamos menos do que muitos países latino-americanos e até os países estruturais. Porém, a gente sabe que o Brasil gasta pouco, mas também gasta mal, né? A gente tem lá amplas ineficiências no sistema público, no sistema privado também, mas, claro, o sistema público é o que tem sido mais analisado. Então, assim, tendo visto que vivemos esses 2 últimos anos e o que tem à frente da gente, o que a gente pode fazer diferente, né? Quais são os desafios que a gente enfrentou e tendo esse desafio de gastar pouco, mas também
gastar de forma não, vamos dizer, subótima, o que vocês pensam que pode ser o futuro do financiamento da saúde nos próximos anos, nas próximas décadas no Brasil? Se me permitem, posso começar com a Vanessa e depois a gente vai alternando os gêneros. Obrigado, Vanessa. Legal, muito obrigada, Edson. Gostaria de agradecer ao Instituto Lado a Lado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, agradecer a companhia de todos os demais palestrantes. Eu acho que a gente tem uma questão, sim, de financiamento, então eu tenho falado isso em alguns eventos recentes, de que eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais a fundo a questão orçamentária, porque senão a gente acaba discutindo só como incorporar tecnologias novas, como oferecer um cuidado mais adequado para os pacientes, mas sem discutir em paralelo como que a gente vai financiar esse cuidado mais adequado, né? Então, eu acho que há uma necessidade da gente entender o que cabe dentro do orçamento que a gente tem disponível, e aí a gente tem claramente uma definição de orçamento no sistema público, e a gente tem sempre que lembrar que a gente está falando aí das 3 esferas de governo, né? Então, quanto a gente tem de orçamento do governo federal, dos estados e dos municípios, mas na saúde suplementar, a gente não deixa de ter um limite orçamentário também, né? Porque esses aumentos de, por exemplo, todas as questões de incorporação tecnológica levam ao aumento dos custos de operação e a sinistralidade dos planos que acabam sendo repassadas para os pagadores finais, que na grande maioria das vezes são as empresas. E existe um limite do quanto as empresas conseguem absorver desse custo adicional. Então, a gente também tem limites na saúde suplementar, né? Então, por um lado, a gente tem que sim discutir orçamento e considerar, frente ao orçamento disponível, o que a gente consegue oferecer de cuidado adicional e de formas diferentes de fazer esse cuidado, mas também, assim, a necessidade da gente entender o que é desperdiçado ao longo da jornada, o que a gente faz de, por exemplo, uso de recursos duplicados, sejam exames, consultas, internações, cirurgias, o que a gente poderia eliminar, mas acho que a gente só consegue fazer isso melhorando a coordenação do cuidado desses pacientes. Que a gente tem algumas iniciativas disso, o SUS foi desenhado com esse plano, né? A gente tem algumas iniciativas na saúde suplementar e talvez seja o caminho para aumentar a pertinência do que é realizado para os indivíduos ao longo da jornada de cuidado em saúde. Obrigado, Vanessa. Acho que é um bom início pensar que você falou de ter um limite orçamentário, o que é que cabe na conta. E você falou de incorporação em tecnologia, acho que temos aqui uma pessoa mais do que capacidade de falar sobre isso. Vou chamar você de decano, Gonçalo, entre nós. Então, você foi da Anvisa, se me permite chamar de decano, o que você poderia comentar sobre esse assunto? Obrigado, você. Você está no mudo, Vecino. Queria agradecer aí ao Instituto Lado a Lado pela Vida pelo convite para estar aqui, parabenizar a Marlene pela excelente atividade que ela está criando nesses dias aqui, com essa discussão tão plural, como já disse o Edson, e de fato é muito importante. Não tenho dúvida de que tudo que nós falarmos será pouco para que compreendamos melhor onde estamos e consigamos criar um caminho para o futuro, né? Ia também cumprimentar os companheiros e companheiras aqui de mesa, né? Prazer, uma honra estar com vocês. E eu distinto a plateia, né? Eu acho que nessa questão do gasto e de quem paga a conta e de incorporação de tecnologia, essa história toda, talvez o problema mais grave é que o Brasil, do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista do necessário para que a saúde pública aconteça, está no jardim da infância. O que significa estar no jardim da infância? Bom, até 1990, 40% da população não existia para assistência à saúde neste país. Eram os trabalhadores urbanos sem carteira de trabalho assinado e os trabalhadores rurais. Tanto fazia o que nós fizéssemos em 1990. Então, está bem no comecinho. Do ponto de vista da iniciativa privada, até ontem é o início da pandemia, um pouquinho antes talvez,
qualquer coisa que a iniciativa privada fizesse, tinha quem pagasse. Porque não havia zero preocupação com controlar gastos. Por quê? Porque os compradores de planos de saúde pagavam. Eu brinco sempre que o modelo de gestão utilizado na iniciativa privada era um famoso modelo francês chamado laissez-faire. Tanto faz. Pois bem, finalmente a conta chegou. No setor público, nós estamos aprendendo a fazer assistência à saúde. Montamos um belíssimo de um sistema através da estratégia da saúde da família, que no início deste governo, o Mandetta quase desmontou. Ou melhor, eu acho que ele conseguiu desmontar, mudando a forma de financiamento da estratégia da saúde da família, sem colocar nada no lugar, com a cumplicidade do CONAS e do CONASEMES, que aprovaram isso na Conitec, criando um monstro que talvez, eu espere, nunca venha a funcionar, que é a tal da agência que foi criada e está lá como um esqueleto abandonado no Ministério da Saúde. Tão danoso quanto a outra bobagem que foi feita há uns 4, 5 anos atrás, que foi a centralização da gestão dos hospitais universitários em Brasília. Em tempos de descentralização, a criação da IBSER foi uma monstruosidade. Retirar a autonomia das universidades para gerenciar seus hospitais universitários. Então, nós temos que discutir o que e como fazer uma melhor gestão para aumentar a eficiência da assistência à saúde. Ponto número 1. Ponto número 1, nós temos que discutir o modelo assistencial que nós estamos realizando, porque esse modelo assistencial está jogando dinheiro pela janela. Para que eu preciso de hospitais de pequeno porte? Para que eu preciso de UPA? O que é uma UPA? Uma UPA é um negócio que fica num vazio territorial entre onde eu tenho que atender a demanda e onde eu tenho que atender a necessidade. Aí no meio você põe a UPA. Então, nós temos que revisitar estas questões e rediscuti-las. E é óbvio que no meio dessa história, onde nós estamos buscando eficiência, nós estamos buscando melhorar as escalas econômicas, nós vamos ter que colocar capacidade gerencial para conseguir sair do fee-for-service, do fee-for-bundle, né? Porque o pagamento no setor privado é o fee-for-service, porque até hoje a iniciativa privada não teve coragem de enfrentar a reconstituição dos custos dos operadores de hospitais e a assistência ambulatorial. Até hoje a iniciativa privada não teve coragem. Os planos de saúde, por um lado, e por outro lado, os hospitais e prestadores de serviço não enfrentaram essa discussão. E no setor público, nós temos uma defasagem histórica no pagamento das IHs e das APACs, que são, obviamente, subfinanciados. Né? E 30% da rede hospitalar brasileira brinca de fazer filantropia. Então, tem bastante coisa para a gente enfrentar, mas para isso a gente precisa enxergar essas coisas. Se quando eu olho para uma Santa Casa eu vejo caridade, nunca eu vou conseguir enxergar que com aquela caridade eu não vou construir direitos. E este Brasil precisa, para destruir a desigualdade estrutural que existe, que os direitos sejam reconhecidos. É isso, Edson. Obrigado, Gonçalo. Acho que você fez jus ao que a gente falou no início sobre pluralidade e diversidade. Acho que isso é uma coisa essencial que você falou também, várias coisas essenciais, mas ressaltar uma, que é o Brasil tem uma reforma da saúde que teve um sucesso grande. Né? Poucos países com nível de renda do Brasil conseguiram fazer. Se olha a China, a Índia, todos esses países que são grandes, têm a escala que o Brasil tem, não conseguiram fazer a reforma que o Brasil fez. No entanto, tudo que você pontuou, Gonçalo, são desafios que também a gente não encarou de forma a resolvê-los. A gente sempre tem um tapa-buraco aqui, tapa-buraco ali, e o melhor exemplo que você deu foi da UPA. Né? A gente tem um problema de hospital pequeno, 80% dos hospitais brasileiros têm menos de 100 leitos, e ainda assim, em vez de resolver o problema, a gente criou um novo problema, que é a UPA. Mas, Gonçalo, você falou também do laissez-faire, e aí me dá a oportunidade de trazer a Renata para o debate. Renata, tudo que foi falado e também essa discussão de quem paga a conta na saúde, tendo em vista que você vem da
da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qual a sua perspectiva sobre o setor de saúde suplementar nessa questão? A Vanessa já falou um pouco sobre isso, mas interessante ouvir de você que vem do órgão regulador. Passo para você, Renata. Obrigado. Obrigada, Edson. Boa tarde a todos. Boa tarde aos demais debatedores aqui da mesa. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Eu gostaria de parabenizar muito aqui a iniciativa do Instituto Lado a Lado pela Vida, né, do Fórum Global. É a primeira vez que eu participo, né? E aí trazendo a questão que você colocou, Edson, da pluralidade, realmente é uma mesa bem diversa. Eu venho aqui como uma representante aqui dessa pluralidade, porque eu tenho por formação, graduação em Ciências Atuariais. Sou da primeira turma do primeiro concurso da INS, trabalhei com seguros de vida e previdência antes de vir para a INS. Quando comecei a trabalhar, conhecer mais a parte atuarial em saúde. Então, é um setor que é desafiador, né? A Vanessa até colocou na fala dela a questão de limite, né? Quando a gente compara com outros, sob a perspectiva de risco, e com outros setores, o segurador em especial, a gente tem uma limitação, né? Quando a gente compra um seguro de automóvel, eu sei que tem uma importância ali segurada. E no caso da saúde, não, eu não tenho essa limitação. Então, isso tudo torna ainda mais difícil, mais desafiador, e o trabalho que o atuário faz para poder fazer a precificação, ver quanto que isso vai custar para o comprador de plano de saúde, né? Especificamente lá na INS, aí na gerência em que eu trabalho, de 4 anos para cá eu fui trabalhar com essa parte de indução de qualidade. Então nós temos programas em que de alguma forma tenta ver essa questão de boas práticas, implementação de boas práticas, e aí não só boas práticas de atenção à saúde, mas boas práticas também organizacional, né? Em que as operadoras vão se conhecer melhor, vão premiar, vai ser dada uma medalha para a operadora, que, por exemplo, é o programa de acreditação de operadoras, em que a operadora ela é analisada por um terceiro na questão da sua gestão organizacional, na questão de custos, aí vai entrar também na questão de análise de risco, solvência, sustentabilidade. Então, são iniciativas, e outras iniciativas também em saúde, como as certificações, em que a gente também pega e analisa e vê alguns itens sobre novos modelos de remuneração, novas formas de remuneração, e aí o Gonçalo citou a questão do FIFO-Service, a questão de bônus, né? Então, a gente vem trabalhando nisso tudo para poder tentar induzir as boas práticas e tentar, de alguma forma, tratar dessa questão de custos que é tão importante, né, para a sustentabilidade aqui, dessa parte suplementar, que é responsável, né, de alguma forma, a gente tem que 1/4 da população brasileira tem alguma forma de cobertura, de assistência à saúde com planos de saúde, né, saúde suplementar. Obrigado, Renato. Acho que esse assunto de pagamento aos provedores, né, como o Gonçalo já falou, tem a IH, tem o FIFO-Service no setor de saúde suplementar, no setor privado, são coisas que a gente está longe de resolver, né? Assim, e nisso, acho que as iniciativas têm sido muito tímidas, né? Mas eu vou voltar agora para o Vinícius. Vinícius, pega um pouco do que o Gonçalo falou também sobre o que as iniciativas no setor público de melhorar a provisão do serviço, maior eficiência. Você vindo do TCU, o TCU tem um papel de fiscalizar, mas também não só de fiscalizar, eu tenho acompanhado o trabalho do TCU nos últimos anos. O TCU trabalho analítico também de acompanhar a efetividade das políticas e usar esse trabalho analítico para ajudar o governo a definir políticas. Então, assim, sobre essa temática do quanto custa a saúde, Vinícius, você pode comentar um pouco, tem perspectiva do que vocês têm feito aí? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, né, do Instituto Lado a Lado pela Vida. Esse é o 2º ano que eu participo do debate aqui, é sempre um debate riquíssimo e eu aprendo muito mais do que contribuo, né? Então, realmente saio daqui sempre com bastante conhecimento a mais. Cumprimento meus colegas de mesa, a plateia, que
que está nos assistindo. Bom, trazendo então a experiência do Tribunal de Contas da União sobre essa questão, nós temos 2 grandes trabalhos, né, que aborda essa questão da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e também como uma possível solução, né, ou pelo menos uma forma de mitigar essa questão, a busca de melhorar a eficiência, né, e no primeiro momento a gente tem feito trabalhos em relação às unidades hospitalares. No que se refere à sustentabilidade do sistema, nós fizemos uma fiscalização que a gente chama de levantamento, que é para conhecer o cenário, para levantar dados, para buscar informações. Isso foi feito em 2019. Inclusive, contamos, na época, com a participação do Banco Mundial. O Edson participou de várias reuniões conosco. E nesse trabalho, então, nós identificamos diversos indícios de insustentabilidade do sistema, né? E, às vezes, a gente pensa que isso já pode ser algo assim... que não precisaria fazer um trabalho sobre isso, porque, de repente, é algo que pode ser de conhecimento já geral, mas é diferente quando a gente consegue trazer alguma metodologia para quantificar algumas questões para levar o debate para a sociedade, né? Então, o intuito maior desse trabalho foi realmente quantificar alguns valores, né, com base em alguma metodologia, para que a gente começasse a levar o debate dessa questão para a sociedade. Então, esse trabalho ele teve alguns grandes temas, que foi, primeiro, verificar como é que estava a questão fiscal do Brasil, e eu destaco que esse trabalho foi feito em 2019, então foi pré-pandemia, e naquele momento o país já vinha de uma situação fiscal um tanto difícil, então a pandemia agravou mais ainda. Nós comparamos o Sistema Único de Saúde do Brasil com alguns outros sistemas de saúde de outros países. Nós fizemos um cenário sobre a questão de gastos, né, no Brasil, e nós também fizemos nós pegamos alguns indicadores para calcular qual seria, digamos assim, o déficit de investimento no nível federal. Então, foi uma metodologia limitada, porque a gente teve que pegar alguns indicadores. Esses indicadores, em alguns casos, nós comparamos com a média dos países da OCDE, e, em alguns casos, comparamos com a própria meta do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, como a meta era ter 100% de cobertura, então nós verificamos qual era o percentual de cobertura naquele momento e comparamos com o que seria, né, o 100%. E, a partir daí, utilizamos uma metodologia para calcular o valor que teria que ser aportado, né, em incremento em nível federal, para que tivéssemos um nível de assistência semelhante ao que seria, então, digamos assim, o ideal, né? Sendo que o nosso benchmark foi a média dos países da OCDE na maior parte dos casos. Bom, então, o que nós fizemos? Nós pegamos os valores empenhados em 2017 para ações e serviços públicos de saúde. E por que eu digo ações e serviços públicos de saúde? Porque essa é a definição que se utiliza para calcular o mínimo constitucional da saúde. Então, nós pegamos os recursos que foram empenhados em 2017. O ano 2017 foi porque, naquele momento, 2017 era o período mais próximo que nós tínhamos os dados da OCDE. Então, em 2017, o empenho com ações e serviços públicos de saúde, né, no Ministério da Saúde foi de 115 bi. E para que houvesse, pela estimativa que nós fizemos, né, em nível federal apenas, para que tivesse um nível de cobertura semelhante então, aos países da OCDE, nós precisaríamos de 146 bi. Então, a gente está falando de um incremento, né, de cerca de 31 bi em 2017. Então, de 115 bi, precisaríamos incrementar mais 31 bi para que tivéssemos esse nível razoável de assistência. E, além disso, nós projetamos esses gastos considerando a mudança do perfil demográfico da população e considerando também a inflação médica. Projetamos esses gastos até 2030. Considerando, então, esses 115 bi em 2017, até 2030, a projeção aqui é que em 2030 precisaria haver um aporte de 219 bi. Então, a gente sai de 115 bi para 219 bi. Considerando quando a gente pensa naquele incremento de aporte para que
a gente chegasse a um nível razoável de assistência, digamos assim, então, a gente partiria de 140... Então, lembrando, a gente tinha 115 bi, que foi o que foi empenhado em 2017, eu precisaria elevar isso para 146 bi, e quando a gente projeta até 2030, isso passa para 277 bi. Então, eu destaco o seguinte, que realmente é uma metodologia limitada, mas ela permitiu que a gente tivesse alguns valores, né, para que a gente começasse a debater o assunto e realmente demonstrar com uma metodologia que realmente há indícios, né, dessa insustentabilidade do sistema e que há necessidade, sim, de a gente adotar medidas e debater formas de solucionar. Bom, aí o outro trabalho que a gente tem feito como uma possível solução para isso, que é a parte da eficiência hospitalar, eu vou deixar para, de repente, falar um pouco mais num segundo momento, para não me estender muito. Perfeito. Obrigado, Vinícius. E, de novo, parabéns ao time do TCU. Como eu falei, o TCU não só fiscaliza esses dias, né? Fazendo trabalhos prospectivos para contribuir com o debate à frente, né? Não só fiscalizar o que está acontecendo agora. Eu vou manter o mesmo ordem para garantir o balanço de gênero, idade e discussão. Eu vou até para a Vanessa. Vanessa, você falou no início que o que cabe na conta, né? E o Vinícius aqui trouxe um número, ele falou 31 bi, eu não me lembro até quando, mas de qualquer forma você falou 2,77 bi em 2030, não é isso, Vinícius? Isso. Então, assim, e aí... Isso, Edson, considerando, tá, se a gente fosse elevar o nível de assistência para o que seria a média dos países da OCDE, né? Isso. Obrigado, Vinícius. Mas eu volto ao ponto que a Vanessa falou no início, que é muito relevante, que é que cabe na conta. Como colega economista, Vanessa, eu entendi que você é economista também. A gente sabe que as necessidades são infinitas e os recursos são limitados. É a primeira aula da economia, e na economia de saúde ainda mais. Perguntar, e você falou também, Vanessa, sobre avaliação de tecnologia e o que, como eu falei de novo, que cabe no orçamento. Se o Vinícius vem com o número de 277 bilhões, né, o que você acha que a gente deveria priorizar para caber nessa conta? Né? Assim, o que a gente tem que fazer para usar esses 277 bilhões, que vão ser certamente não suficientes para atender as necessidades de todos, da população em termos de serviço e saúde, mas quais são os pontos essenciais? O que a gente deveria pensar para ter certeza que esses 277 bilhões ia caber, né, nas nossas necessidades, ou ia fazer as nossas necessidades satisfeitas? Obrigado, Vanessa. Obrigada, Edson. Não é nada fácil responder essa pergunta, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer mais no sistema de saúde, seja quando a gente pensa em incorporação de tecnologia ou priorização de investimentos, é discutir de uma forma mais ampla quais são as necessidades médicas não atendidas e quais são as nossas prioridades em termos de saúde para a população. Porque, e eu vivi por muitos anos esse cenário da incorporação tecnológica, a sensação que eu tenho é que a gente é muito mais guiado pelo que existe disponível do que pelo que a gente define como necessidade, né? E aí a gente demonstrou uma capacidade de pensar até em cadeia de suprimentos da saúde por uma necessidade urgente que a pandemia trouxe, né? Então, foi necessário estimular a indústria nacional de produção de ventiladores e máscaras. A gente não deveria fazer isso só durante a pandemia. Óbvio que a pandemia traz necessidades mais urgentes porque a gente não tinha mais como importar esses produtos. Mas será que a gente não deveria fazer isso de uma forma sistemática também, em condições normais, fora desse cenário de pandemia, né? Pensar quais são as nossas prioridades de saúde, se a gente não deveria estimular mais a indústria nacional para algumas áreas específicas que são estratégicas e que a gente pode participar também desse processo. Isso é uma área que eu acho que a gente precisa pensar mais, mas falando do gasto em saúde, eu acho que tem essa linha da gente definir prioridades para que essas prioridades direcionem os nossos gastos. E tem uma outra questão que eu acho que a gente precisa, também a gente teve que avançar com isso durante a pandemia, mas eu acho que faz muito sentido da gente gastar mais tempo e recurso nisso, que é em usar os dados que a gente já tem disponíveis para avaliar a performance do nosso sistema e para avaliar oportunidades de melhoria. A gente acaba fazendo pouco isso, seja no sistema público ou no sistema privado. E aqui eu falo da gente usar informações, por exemplo, no sistema público, que a gente já tem no DataSUS. A gente já tem várias informações relacionadas a, por exemplo, vou pegar como exemplo o ambiente hospitalar, que é onde eu estou hoje e tenho gasto boa parte do meu tempo em análises, né? Então, a gente já consegue hoje no sistema público comparar
tempo de permanência e mortalidade dos pacientes internados para fazer uma série de procedimentos. A gente consegue ver deslocamento das pessoas para realizar os procedimentos fora muitas vezes, do seu município de residência, e entender onde está faltando mais recurso para atender essa população. E na iniciativa privada, né, na saúde suplementar, na verdade, isso também é uma possibilidade, né? Eu tenho tido a oportunidade até de participar com a Renata de algumas iniciativas com a ANS, alguns projetos PROAD, por exemplo, o projeto Parto Adequado, que é um projeto que o Einstein lidera, e, na verdade, coordena a implementação junto com a ANS e vários binômios aí de operadoras e hospitais, e a gente, nas discussões, identifica uma série de oportunidades de melhoria. Por exemplo, a gente vê que nos hospitais variam os indicadores de qualidade e segurança relacionados ao momento do parto, e a gente vê que varia o tempo de permanência das mulheres durante o procedimento de parto. Então, será que eu não deveria otimizar esses recursos? E aí você fala, nossa, mas é tão micro, né? E é verdade, a gente vai ter que ter aí um grupo que olhe para essa visão mais macro de alocação do orçamento, mas a gente também precisa olhar para o dia a dia, que é um pouco mais micro e operacional, que é onde a gente consegue ter os ganhos relacionados ao uso desses recursos de saúde, que, como você bem disse, Edson, são escassos. Obrigado, Vanessa. Acho que você falou uma coisa que me dá uma deixa para o Gonçalo, que é essa dificuldade que a gente teve de comprar insumos durante a pandemia. Você falou ventiladores, mas isso, a kit de intubação, eu nem exatamente o que tem lá dentro, mas o nome kit de intubação estava todo dia nos jornais. Agora com as vacinas, mas isso aí, felizmente, é uma coisa que o Brasil respondeu rápido. Temos produção nacional, ano que vem vai aumentar a produção nacional. Enfim, uma coisa que você falou também, a gente tinha feito um levantamento, o déficit comercial da balança, a balança comercial do setor de saúde é deficitária em 2020 em 5,5 bilhões de dólares. Ou seja, existe uma necessidade de fomentar o complexo industrial da saúde dentro do país. E acho que é uma das lições que ficou dessa pandemia. Aí, aproveitar que tem o Gonçalo aqui, como falou, foi da Anvisa, tem o presidente fundador da Anvisa. Ô, Gonçalo, essa dificuldade que a gente teve, né, o Parque Industrial da Saúde no Brasil, parece que não dá resposta às necessidades do país. Se a necessidade de consumo, né, pode falar um pouco depois de medicamentos, que é grande peso no orçamento familiar quando se fala de saúde, mas também a necessidade estratégica, né? Uma situação como a gente viveu, que a Vanessa falou, a gente tinha que correr o mundo atrás de ventiladores. Mas, enfim, sua experiência na Anvisa, mas também como gestor público, né? O que você vê como é que é estratégico para a gente pensar, o que precisa ser feito para a gente estimular o complexo industrial da saúde no Brasil e fazer que, por exemplo, um dos efeitos que a balança comercial não seja tão deficitária. Obrigado, Gonçalo. Primeiro, eu acho que o problema não é a balança comercial. O problema é a falta do equipamento. E mais do que a falta de equipamento, é a falta de uma política pública que entenda a complexidade dessas questões todas. Quer dizer, eu não preciso ter equilíbrio da balança de pagamentos de nenhum tipo de item, desde que eu tenha condição de financiar esses itens. Então, o que nós teríamos que estar pensando é em políticas públicas que olhassem para essa complexidade e tivessem propostas adequadas para as necessidades da população. Então, nós tomamos a decisão de terceirizar a produção desse conjunto de itens aí. As EPIs, os aparelhos de respiração artificial, os insumos farmacêuticos ativos. Por que nós tomamos essa decisão? Porque a Índia e a China concentraram a produção desses bens praticamente no mundo inteiro. E por que eles fizeram isso? Porque eles têm mão de obra mais barata e porque eles têm um tipo de relação com o meio ambiente que permite que eles agridam mais o meio ambiente, porque é mais barato para eles agredir o meio ambiente ou ter medidas de proteção do meio ambiente. A indústria da química fina é extremamente perigosa para a saúde do trabalhador. Agora, na Índia, o trabalhador não tem valor. Na China, o trabalhador é avaliado de uma forma diferente. Então, é mais barato produzir lá. É mais caro produzir aqui? É mais caro produzir aqui. Nós vamos ter políticas compensatórias para produzir aqui? Para que serve o imposto de importação? Imposto de importação
É um típico imposto que só serve para você criar barreiras alfandegárias, barreiras para conseguir produzir localmente. É isso que nós queremos? Isso precisa de política pública. O que é política pública? É uma vontade do Estado. O Estado quer ter essa vontade para que a gente tenha o insumo farmacêutico ativo aqui. Nós temos 2 indústrias brasileiras que verticalizaram a produção de insumos farmacêuticos ativos. Por que essas 2 indústrias verticalizaram a produção de insumos farmacêuticos? Se elas fossem comprar a sua matéria-prima na Índia ou na China, elas teriam um IFA mais barato. Por que essas 2 indústrias teimam em produzir o IFA no Brasil? Provavelmente a resposta seja porque eles estão atuando num nicho dentro do qual eles querem ter liberdade de fazer escalas e modelos de produção que eles conseguem entender e remunerar. Porque o IFA do produto, do custo final de um produto, é pó de traque. É muito menos do que 5% em regra. Então, nós estamos falando de coisas que não são simples, são muito complexas, mas que exigiriam do Estado um posicionamento diferente. E para exigir do Estado um posicionamento diferente, nós temos que ter sociedade que entenda isso e queira discutir isso. Eu acho que o exemplo mais acabado de como estas coisas acontecem é o exemplo da AIDS. A AIDS, se hoje nós estivéssemos no ponto zero, neste governo, neste momento político, tivéssemos acabado de descobrir que tem uma doença chamada síndrome da imunodeficiência adquirida, e que apareceram uns remédios, uns tais de uns antirretrovirais aí. Hoje, o Brasil diria, não trataremos os portadores do vírus da AIDS. Eu não tenho a menor dúvida disso. O arranjo social e político nos empurraria para falar para os aidéticos: meus caros, um dia todo mundo tem que morrer. Vocês vão morrer um pouquinho antes, porque, afinal de contas, vocês provocaram isso, né? Essa é uma doença que a gente pega porque quer. A África do Sul, em 1995, tomou essa decisão com a população dela. O Brasil, em 1995, decidiu que ia enfrentar a realidade orçamentária. Que a realidade orçamentária em 95 não permitia que nós fizéssemos essa bobagem que nós fizemos de tratar os portadores do vírus da AIDS. O que aconteceu? Hoje a África do Sul tem 15% da população contaminada pelo vírus da AIDS. Quanto é 15% de 210 milhões de brasileiros? Por volta de uns 40 milhões? O Brasil tem 920 mil portadores do vírus da AIDS, porque não respeitou a realidade orçamentária, porque respeitou a vontade da sociedade. Quem fez a política da AIDS não foi nenhum presidente, não foi o Itamar, não foi o Temer, não foram os petistas, não foram os tucanos, foi a sociedade que exigiu que nós tivéssemos uma política para a AIDS. Nós queremos ter uma política para a IFA? Nós queremos ter uma política para tecnologia médica? É a sociedade que tem que responder essa pergunta. E se não responder, os vagabundos que nós elegemos responderão por nós vagabundamente. Obrigado, Gonçalo. Como sempre provocativo. Acho que duas coisas. Uma, meu cacoete de economista falou do balanço comercial, mas eu concordo com você. O mais importante é a gente ter os itens que são necessários. E aí eu acho que o Gonçalo, como falou, é um assunto complexo, mas é um assunto estratégico, uma política de Estado, né? Uma política que, como o exemplo que você deu do tratamento da HIV e AIDS, não é uma política circunstancial, mas é uma política que tem que ser mantida ao longo do tempo, né? E a sociedade, como você falou, a democracia que vivemos, tem que influenciar na tomada dessas decisões. Gonçalo, eu vou perguntar agora a Renata,
Renata, aí de novo, pensando um pouco na saúde suplementar, uma das coisas que a gente sabe, né, da agência, e voltando ao que o Gonçalo falou, na política de Estado, é garantir que a saúde suplementar seja sustentável, né? E acho que uma das coisas que tem sido discutida nos últimos anos no Brasil sobre saúde suplementar é a concentração, né? Cada vez mais a gente vê conglomerados econômicos, tanto na parte do asseguramento como na parte da prestação do serviço. Ô, Renata, como é que a ANS pensa em estimular a competitividade nesse setor? Eu sei que você não pode falar por toda a organização, mas pelas discussões que você teve, você mencionou discussão sobre pagamento de provedores, sobre modelo de atenção. Enfim, o que falta para a gente ter um mercado mais competitivo na saúde suplementar no Brasil, Renata? Desculpe, eu sei que é uma pergunta desafiadora. Desafiadora. Eu não vou dizer que é a pergunta do milhão, mas está quase lá no milhão. Acho que o do milhão, a pergunta é do próprio painel, né? Bom, eu vou falar então no âmbito da área que eu atualmente estou, né? A gente tem programas, né? E aí acho que o programa mais antigo que a ANS tem, e que é um programa que é bastante utilizado, às vezes até em licitações, né? Quando empresas fazem licitações para poder cotar um plano de saúde para os seus funcionários, é o Índice de Desempenho na Saúde Suplementar, né? Então, é um programa que tem desde 2006, mais ou menos, que a ANS faz esse programa, né? Ele é amplamente divulgado, então isso aí é um outro ponto, né, que a ANS faz para poder favorecer a questão da concorrência, que é a questão da divulgação, né, desses indicadores, a questão de trabalhar na assimetria de informação, né? E deixar isso claro e público para toda a sociedade no seu portal, e que é um programa que vem sendo bastante utilizado. Ele é um programa que ele é composto por 33 indicadores. Esses indicadores eles são divididos em 4 dimensões. Então, a gente tem uma primeira dimensão que vê a parte de atenção da qualidade em saúde, e aí você tem indicadores que vão desde atenção ao parto e nascimento, saúde da mulher, taxa de partos cesáreos, e aí a Vanessa citou, né, que a gente trabalha num projeto especificamente sobre o parto adequado. Então, e quem participa, as operadoras que participam, elas são pontuadas, são estimuladas nesse índice. A gente tem a segunda dimensão, que fala da gestão e garantia de acesso. A terceira dimensão, que é de sustentabilidade no mercado. Então, são indicadores que tratam, o primeiro indicador até dessa dimensão fala da questão de recursos próprios de solvência das operadoras, então vê uma forma também da sustentabilidade das operadoras no mercado. A gente tem, ainda nessa dimensão, e que eu acho que é um indicador também assim, excepcional, que é a da pesquisa de satisfação de beneficiários. Então, tem um documento técnico publicado em que a pesquisa é voluntária, então a operadora que quiser fazer, ela faz se ela quiser, mas se fizer e fizer seguindo as diretrizes estabelecidas nesse documento técnico, ela pontua e leva quase 1/4 dessa dimensão, né? E a última dimensão é a dimensão de gestão e regulação. Então, é até uma dimensão que ela tem um peso um pouco menor no IDSS, porque são itens que já têm que ser cumpridos, já estão em normas, né? Mas a gente verifica a questão de completude dos dados que são utilizados nos indicadores, da pontuação bônus, se você tem completude de preenchimento de desfechos, né? A gente sabe que hoje tem uma ação em que as operadoras não são obrigadas de informarem o CID, mas aquelas que obrigam, ela ganha essa pontuação. E aí, até esqueci de falar que o IDSS ele é uma nota de 0 a 1, e ele permite vários estudos a respeito, e vários estudos que ter informação para que tenha a escolha empoderada do beneficiário e da sociedade, e que verifique as operadoras como um todo. Isso está no nosso site, é um espaço super legal. No nosso site eu convido a que todos verifiquem, né? E quem ainda não teve oportunidade de visitar, que visite.
Obrigado, Renato. Eu acho que, Renato, uma coisa que é importante sobre isso, você falou, e aí voltando um pouco também ao que a Vanessa tinha falado, é que no Brasil tem tanta informação sobre saúde. Você vai no site da Tansu e você baixa tudo, as AIHs dos últimos 20 anos, você vai, taxa de internação hospitalar, agora você está falando desses dados da saúde suplementar. Então, assim, e aí ele fala, uma das coisas boas desse trabalho de organismo multilateral é que você vê países diferentes, eu te digo, pouquíssimos países você consegue tanta informação livre e disponível como no Brasil. Então, assim, acho que, voltando ao que o Gonçalo falou, né? Acho que foi uma política de Estado que, em algum momento, decidimos ter essas informações. Agora, porém, a gente precisa analisar mais, né? Porque tem um desafio ainda grande. A gente tem muita gente na epidemiologia, na saúde coletiva, muita competência, né? Mas a gente precisa estimular mais estudos de economia, estudos de efetividade, estudos de eficiência, estudos de sustentabilidade, enfim, informação é que não falta, né? A gente precisa analisar elas mais para, como a Vanessa falou, né, tomar decisões baseadas em evidência e também o que a ANS tem feito. Falando nisso, eu sei que o Vinícius gostaria de falar um pouco da análise dos hospitais que o TCU fez e que utiliza muito desses dados que a gente está falando aqui, DataSUS e tudo aquilo que está disponível nos sites do setor público. Então, Vinícius, fala um pouco da gente desse trabalho dos hospitais. Eu conheço um pouco, eu sei da importância. Isso é interessante compartilhar, tendo que a atenção hospitalar é o maior item de gasto do setor público, certamente do setor privado. Vinícius, por favor. Perfeito, Edson. Então, um outro grande trabalho que o tribunal tem feito é sobre a questão da eficiência hospitalar, né? Como o Edson colocou. Então, esse trabalho é um trabalho de longo prazo. Na verdade, eu diria que é um projeto que tem vários outros trabalhos lá dentro, né? Então, nós começamos em 2019 com um levantamento para conhecer, né, o ambiente, os dados. Então, foi feita uma análise envoltória de dados, né? Nós rodamos uma análise IDEA. O Banco Mundial já havia feito um trabalho nessa linha antes. Nós fizemos no nosso trabalho, nós alteramos algumas variáveis, então nós modificamos algumas questões, mas encontramos níveis muito próximos de ineficiência. Então, nesse primeiro momento, quais foram os resultados, quais foram os produtos desse trabalho do tribunal? O relatório propriamente desse levantamento, essa análise IDEA que foi feita, e também um referencial de auditoria para se auditar a eficiência hospitalar. Qual que era qual a ideia desse referencial? Tá? Então, primeiro fizemos, com base nesse levantamento, construindo esse referencial. Esse referencial ele foi submetido a uma oficina com instituições parceiras para que ele fosse validado, para que ele fosse para que sofresse críticas, para que tivesse sugestões. Essa oficina aconteceu em 2020. Participaram alguns tribunais de contas estaduais, participaram a EBSER, DENASUS, a Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso também participou. Com base nesse referencial, nós programamos auditorias piloto que estão acontecendo em 2021. Então, o tribunal está fazendo uma auditoria piloto do Hospital da Lagoa, e nós realmente optamos por escolher o Hospital Federal para isso, né? Também há auditorias sendo feita pelo DENASUS, a auditoria sendo feita também pela Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso, e outras instituições parceiras também estão fazendo auditorias piloto. E qual que é a ideia disso? Além claro, auditar e colher informações, né, e verificar essa questão da eficiência, mas o intuito principal é validar aquele referencial que eu comentei. Tá? Um outro produto também que está acontecendo ao longo de todo esse trabalho, o tribunal ele organizou um curso com o doutor Welfane Cordeiro, então, sobre eficiência hospitalar. Esse curso, além do tribunal, outras instituições também estão participando conosco desse curso do doutor Welfane. Além disso, né, quais outros produtos para dar um panorama do que se pretende, né, com esse trabalho, para vocês terem ideia de onde nós queremos chegar com isso. Então,
Primeiro, falei do referencial, falei das auditorias piloto que nós estamos fazendo, análise ideia, né, que foi o nosso primeiro levantamento inicial e que, inclusive, fundamentou esse referencial, o curso Dr. Welfare. Agora, então, estamos validando esse referencial. Além disso, em 2022, nós faremos, então, um workshop com todas as equipes que estão fazendo essas auditorias piloto para que haja a validação desse referencial e aí sim a gente conclua o nosso referencial, digamos, definitivo, né? Claro que a ideia é que ele sofra melhorias ao longo do tempo, mas então o referencial definitivo, digamos assim, a ideia é que ele vai surgir em 2022, após o workshop com as equipes que estão fazendo, então, essas fiscalizações piloto. Além disso, foi construído um site, esse site ainda não está no ar, em princípio ele seria lançado dia 11 de outubro agora, mas nós precisamos adiar, houve a necessidade de adiar um pouco isso. Esse site, a ideia é que ele funcione como um repositório de informações. Num primeiro momento, ele vai apoiar as equipes nessas fiscalizações, né, com informações, com vídeos, metodologias. Num segundo momento, a ideia é que ele seja alimentado pelas equipes, que ele vá funcionando como um repositório, que ele vá, né, sendo retroalimentado e que isso vai servindo de insumos para novas fiscalizações também. Já para o segundo semestre de 2022, a proposta é realizar uma grande auditoria operacional e aí analisar realmente a eficiência dos hospitais, né, nos 3 principais modelos de gestão, então, administração direta, OSS e os filantrópicos. E, por fim, em 2023, a perspectiva nossa é já partir para uma análise de eficiência das redes de atenção. Então, a gente já sairia um pouco da questão hospitalar propriamente e já passaríamos a analisar a questão das redes de proteção. E porque, como eu comentei na minha primeira fala, qual o intuito do tribunal? Então, primeiro, nós fizemos um levantamento sobre a questão da sustentabilidade do SUS, né? E o intuito é dizer que o sistema é insustentável? Não, o intuito é trazer algo quantificável para debates e para que a gente já possa pensar possíveis soluções para melhorar o sistema e pensar formas de financiá-lo, né? E uma possível solução para isso é melhorar a eficiência, porque a gente, melhorando a eficiência, consegue se fazer mais com a mesma quantidade de insumos que nós já temos no momento, né? Então, isso, daí a ideia de se fazer um conjunto grande de trabalhos, um esforço grande do tribunal e com outras instituições parceiras, para que a gente comece a fazer análise de forma mais perene sobre a questão da eficiência e contribuir para que, de fato, os hospitais passem a ser mais eficientes. Obrigado, Vinícius. Eu também estou vendo aqui a Marlene. Marlene, se você quiser falar alguma coisa, a qualquer momento, por favor, pode interromper e trazer algum comentário, alguma sugestão que você tiver, enquanto a gente continua o debate. Eu tenho certeza que você também tem muito a falar sobre isso. Enquanto isso, eu ia voltar a um assunto que o Vinícius falou um pouco de eficiência hospital. Ele falou, a gente no banco tem feito vários estudos também sobre eficiência, mas também sobre atenção hospitalar. Assim, o Gonçalo já falou um pouco antes sobre o número de hospitais pequenos que a gente tem no Brasil. Eles são a maioria dos hospitais que a gente tem. O Brasil tem um paradoxo, tem poucos leitos por habitante, mas tem muito hospital, né? Assim, basicamente, hospital pequeno, que são ineficientes, que eles são baixa taxa de ocupação, e tem um aspecto importante disso. A gente teve um tempo atrás que tinham os estudos falando que austeridade mata, etc., e a austeridade realmente mata, mas a ineficiência também mata. Esses hospitais pequenos têm taxa de mortalidade maior do que nos hospitais que têm escala, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar de forma mais sistemática, né? Voltando, dados não faltam só usar os dados e tomar decisões. Mas uma coisa importante também que o Vinícius falou, Santa Casa, e aí traz um outro debate que é importante de quem paga a conta, mas também do que a gente pode melhorar no sistema, essa interação pública e privada, né? A gente sabe que isso tem sido nos tabus nos últimos anos, e aí vai um pouco do que o Gonçalo falou das UPAs, né? A gente sempre faz um jeitinho aqui, né? Como a UPA, mas também tem outros jeitinhos que são os arranjos de OS, os arranjos de fundações. Claro, tem OS que são muito boas, tem fundações que são muito boas, mas acho que a discussão maior é
o que a gente pensa, o que a gente poderia esperar de uma interação público-privada que fosse mais eficiente, né? Antes de passar para a Vanessa de volta, a gente acabou de publicar um artigo sobre proteção financeira no Brasil, usando dados da POF, né? A gente vê que gastos com saúde, em média, a saúde custa 10% do orçamento familiar no Brasil, aí você tem um gradiente de renda muito alto, mas a gente estima que 10 milhões de pessoas ao ano vão abaixo da linha de pobreza por causa de gastos com saúde. Aí depende, é claro, a metodologia, qual foi a linha de pobreza que se utilizou, qual foi o threshold, o limite, né, de gastos para considerar gastos catastróficos, mas, de fato, o ponto tem gastos diretos das famílias, porque muitas coisas não são providas pelo setor público, né? A gente lembra na época do boom econômico, final de 2010, né, quando tinha a nova classe E, né, tinha um dos principais itens de consumo era o plano de saúde, né? Não era um carro, não era a casa, era plano de saúde. Traz ao ponto, né, que eu gostaria de perguntar a vocês, é sobre essa interação público-privada. Claro que tem muita interação público-privada, o que não foi entregue no setor público, as pessoas migram, é claro que aqueles que podem escolher, né, têm poder aquisitivo, mas, às vezes, as famílias que estão mais um pouco abaixo da distribuição de renda também são forçadas a ir buscar soluções no setor privado. Mas, enfim, de forma geral, ouvir um pouco de vocês em relação a essa interação do público e privado no Brasil. O que é que vocês acham que pode ser, que tem que ser melhorado, sugestões ou reflexões do que também não tem funcionado? Vanessa, posso começar com você de novo? Claro. Obrigada, Edson. Acho que a gente tem duas formas, quer dizer, tem muitas formas, mas eu vou propor aqui duas formas da gente olhar para essa questão, né? A primeira é realmente pensando em quem tem acesso ao sistema privado. Eu acho que há uma questão de como é que a gente melhora essa integração entre o público e o privado, no sentido de que hoje os caminhos dos dois sistemas são absolutamente separados, né? Então, o paciente que tem plano de saúde e também usa o SUS, ele precisa quase que ter uma redundância aí de avaliações médicas e de exames feitos nas duas estruturas para que ele consiga ser tratado. E muitas vezes esse paciente fica perdido dentro do sistema porque ele faz uma parte do cuidado no SUS, uma parte na saúde suplementar. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa tratar. Mas tem um outro lado da integração público-privada que hoje já é explorado, mas que talvez a gente tenha a oportunidade de explorar mais, que é como é que a gente usa a estrutura do privado para atender no SUS o que exige alto volume e procedimentos de alta complexidade. Você precisa de centro de referência e, às vezes, você pode encontrar no sistema privado alguns centros de referência que poderiam também atender o SUS. E eu uso como exemplo, e claro que a gente está aqui numa realidade específica no Einstein, mas aqui no Einstein, e todo mundo olha o Einstein como um hospital que atende um público muito específico dentro do sistema suplementar, mas hoje a gente atende mais pacientes do SUS na rede Einstein, porque a gente tem 2 hospitais públicos municipais que são geridos pelo Einstein, do que pacientes do sistema privado. E mais do que isso, a gente tem alguns acordos com a prefeitura em que alguns procedimentos de muito alta complexidade são feitos aqui no Hospital do Morumbi, então mesmo no hospital privado, a gente consegue, como a gente tem grande volume desses procedimentos, a gente tem uma boa parte dos leitos que são dedicados a pacientes, sim, do sistema suplementar, mas alguns leitos são dedicados a pacientes do SUS que vêm aqui para o hospital fazer os seus procedimentos que são muito específicos na estrutura privada. Então, talvez a gente tenha uma oportunidade de explorar no país esse tipo de arranjo entre o sistema público e o sistema privado em maior número, em maior frequência, porque eu acho que, embora a gente fale de sistemas que são separados, a gente deveria talvez tratá-los como um sistema mais integrado, único. Perfeito, brilhante, Vanessa. Obrigado. Isso que, Vanessa, você me dá antes de passar para o nosso decano, o Gonçalo. Gonçalo, acho que a Vanessa falou uma coisa importantíssima, acho que já debateu nisso no passado, mas vou fazer uma provocação adicional, assim, será que isso, Gonçalo, que a Vanessa falou, não pode começar acontecendo na atenção primária? Assim, você acha viável, você é cético, enfim, o que é que você acha dessa interação pública e privada? Obrigado. Está no mudo, Gonçalo. Eu acho que ela pode acontecer na alta complexidade. Eu acho que na atenção primária eu tenho medo de começar pela atenção primária. A capacidade reguladora do Estado é muito ruim. E apesar do sucesso relativo da Anvisa, da ANS, né,
Eu digo sucesso relativo porque tem muitos problemas que nós não conseguimos resolver. Veja o caso da Prevent Senior, vive o que nós estamos vendo aí da Rap Vida, né? Quer dizer, eles estão conseguindo provar que verticalização é uma coisa ruim. É lógico que verticalização não é uma coisa ruim, mas tudo que você fizer errado é ruim, né? E o que nós fizemos aqui foi errar, né? De repente, o que a Prevent Senior fez com o tratamento paliativo vai nos obrigar a ficar anos falando da importância de ter tratamento paliativo para conseguir ter uma morte digna, que eles avacalharam com o tratamento paliativo, né? Então, neste momento, eu estou com as barbas de molho em relação às interações público-privadas neste tópico particular de misturar os públicos. Por quê? Porque a sensação que eu tenho é que eles não querem... Da forma como a coisa está colocada, eu tenho participado de alguns grupos com... Hoje os planos de saúde estão falando... Nós estamos falando em Open Banking, né? Eles estão falando em Open Insurance. Como é que vamos fazer um Open Insurance na saúde e juntar nesse Open Insurance um modelo de parceria entre o público e o privado, pegando a atenção básica? Eu fico com medo dessas coisas, porque eu acho que a nossa capacidade de produzir dados que informem o que eu estou gastando e o que eu estou recebendo é muito ruim. Então, na alta tecnologia, eu até acho que existe espaço para fazer essas coisas que a Vanessa colocou. Acho que nós poderíamos pensar nisso. Eu gosto sempre de olhar para um dos exemplos que a natureza construiu, né? Coisa que a natureza faz é coisa melhor do que as coisas que o homem faz, né? Uma coisa que a natureza construiu é o sistema de hemodiálise brasileiro. O sistema de hemodiálise brasileiro é um negócio complicadíssimo. Se o sistema parar de pagar o custo, fecha, porque quem é dono da maior parte das hemodiálises no Brasil é iniciativa privada. Tem no setor público? Tem, mas o grosso está na iniciativa privada. Está sobrando hemodiálise no Brasil? Não, porque nunca deu muito lucro. Mas é suficiente para manter as que estão funcionando. Quantas nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil 5.600 municípios, um pouquinho menos. Nós temos 140 mil pacientes em hemodiálise no Brasil. Quantas unidades de hemodiálise nós temos? Desgraçadamente, 148. Para 5.600 municípios, para 140 mil pacientes. Isso significa dizer que 3 vezes por semana, 140 mil pessoas se deslocam da sua cidade até uma unidade de hemodiálise para passar 3 horas lá trocando sangue. Será que é suficiente? Provavelmente não. Mas ninguém está morrendo abruptamente. Deve ter gente sofrendo nesse sistema. Porque a entrada, não é fácil entrar para conseguir uma vaga numa unidade de hemodiálise, né? Então, a hora que a sua creatinina, a sua ureia está subindo e, de repente, ela está lá num nível muito elevado, você está numa fila para entrar no sistema de hemodiálise. Até que você consegue entrar, talvez porque alguém morreu ou porque alguém conseguiu fazer um transplante de rim. Mas, de qualquer forma, esse equilíbrio é um equilíbrio que precisava ser melhor estudado. 148 unidades dão conta de um negócio que, se pagasse um pouquinho melhor, nós íamos ter em todos os municípios brasileiros, como nós temos os pequenos hospitais. Só que os pequenos hospitais, para eu decidir fechar, eu tenho que decidir fechar.
E para eu decidir fechar, eu vou precisar pensar no que eu estou deixando de fazer porque eu estou jogando dinheiro no pequeno hospital. Porque eu estou jogando dinheiro numa UPA que tem 21 médicos contratados para, em média, oferecer um resultado pífio. Agora, se eu tiver que tomar a decisão de onde eu vou pôr o dinheiro, se eu vou pôr o dinheiro em tratamentos que o meu povo não está tendo, numa cidade, por exemplo, ou vou pôr o dinheiro num pequeno hospital para fazer um parto a cada 3 dias, porque eu quero que os meus munícipes nasçam na minha cidade. Então, agora, essas coisas precisam ser melhor compreendidas, para que nós possamos pensar em escalas. O número de equipes de cirurgia cardíaca que nós temos no Brasil é matador, no sentido que você mesmo utilizou há pouco. Mata mais gente do que cura. O número de equipes de transplantes, particularmente dos transplantes menos complexos, é absolutamente desnecessário. Eu não tenho que ter transplante de fígado e do coração em todos os estados da federação. Talvez devesse ter em 3 ou 4 estados e não mais serviços. E as pessoas têm que viajar mesmo. Quantas equipes no Brasil eu tenho que ter para tratar da síndrome do intestino curto nas crianças? Muito poucas, mas as famílias vão ter que viajar. Quantos centros para tratar fissura lábio-palatina? Então, tem muita coisa que, se o SUS estivesse melhor estruturado e nós tivéssemos uma atenção privada um pouco mais preocupada com essa coisa que vem sendo falada ultimamente, tão complexa de fazer, chamada valor, quem sabe a gente tivesse um sistema de saúde um pouquinho mais eficiente e eficaz, portanto, com capacidade de produzir um impacto melhor na população brasileira. Obrigado, Gonçalo. Acho que, só pegando a carona que você falou da escala, né? Eu sempre falo, um dos grandes problemas do SUS hoje não está no SUS, mas está fora do SUS. Muito município pequeno que o Brasil tem, né? 70% dos municípios tem menos de 3 mil habitantes. Não tem escala para fazer nada, não tem escala para ter um hospital, não tem escala para ter escola, não tem escala nem para ter polícia, né? Guarda municipal. Só a equipe da saúde da família. Exatamente. Isso talvez seja um dos grandes desafios no futuro, né? Mas isso também, Gonçalo, tem a ver com o que a Vanessa falou da escala, né? Se tem lugares que a escala não é suficiente para um ou para outro, existe um potencial de trabalhar juntos. Agora, eu concordo com você, e acho que todos concordam, que a capacidade de regulação ainda é pouca nossa. A gente se ocupa muito em burocratizar, em regulamentar, do que regular. A gente se preocupa muito em portaria e não tanto em incentivos. E esse que a gente continua repetindo esses problemas. E é o problema que a gente vai ter no futuro próximo com esses leitos de UTI que foram feitos da Covid. Né? Onde é que vão eles daqui para frente? E a gente vai continuar fazendo isso, né? Portaria e regulamentar, em vez de regular. Mas já que está falando de regulação, eu vou aproveitar e trazer a provocação da Vanessa para a Renata. Renata, o que é que eu sei de novo botar o peso da ANS nas suas costas, mas o que é que você vê como desafio aí para ter essa interação de saúde suplementar, de compartilhamento de pacientes, de escala entre o setor público e a saúde suplementar? Obrigado, Renata. Nada. Depois da fala da Vanessa e do Gonçalo, não tem nem muito assim o que colocar, né? A gente tem a questão do que a gente até mede no IDSS a questão, o Gonçalo falou da hemodiálise, né? Então a gente tem indicadores tem um indicador até no índice de desempenho da saúde suplementar que trata justamente da hemodiálise, né? O que é feito, ele de alguma forma ele penaliza, né? Não sei se penaliza, mas não dá uma pontuação maior para a operadora, que ela vê que a gente está usando muito a hemodiálise do Sistema Único de Saúde, não a hemodiálise da rede, né, da operadora em si. Então, esse indicador ele pega o que é esperado de hemodiálise da população em geral, né, e se combina com o ressarcimento ao SUS, e se esse índice, a gente faz a comparação histórica desse ressarcimento ao SUS, e se essa operadora está tendo
mais hemodiálises feitas no SUS do que ao invés nela mesmo, ela ganha uma pontuação um pouco menor do que uma operadora que ela tem a sua rede e que está cobrindo ali aqueles pacientes com a hemodiálise. Hoje só um dado, 95% da hemodiálise feita no Brasil é feita no SUS. Apesar de 23% ter a cobertura da assistência médica suplementar, 95% das hemodiálises são no SUS. Não, e na questão da hemodiálise tem uma discussão muito grande, né? Porque, e aí eu posso falar, eu nem vou falar como ANS, né? Eu vou falar como filha de meu pai foi doente renal crônico por muito tempo, e aí uma preocupação que a gente tinha, né? Que era de não ter mais capacidade de pagar o plano de saúde. Ele até, na época, ele era de um agregado de um plano coletivo, e desse contrato não ser renovado ou dele ser retirado da carteira, e ele ficar sem um atendimento, né? Porque o atendimento que não tem como ficar, né? Quem não ficar morre, né? E aí eu mesma cheguei a procurar ir numa clínica da família para poder colocar o meu pai para ser atendido direto pelo SUS, para não correr esse risco, né? Então, acho que são coisas que precisam ser pensadas, né? A gente tem desafios muito grandes aí pela todo o setor público e privado, e encarar, né? Encarar de frente o que pode ser feito e estudar, usar toda essa base de dados aí que nós temos. Obrigado, Renato. Mas pelo que eu entendi bem, aqui acho que a hemodiálise é um bom exemplo do que a Vanessa tinha falado, né? Aqui não tem escala de 1, se 95 é feito no SUS, para que o plano de saúde, para que uma clínica privada, vai ter uns 2% da população que é muito rico, que vai querer fazer lá, mas para que fazer uma estrutura toda de prestação de um serviço que pode ser feito com escala e com eficiência no SUS? Não estou dizendo que é o caso, mas é um exemplo, né? Uma proximidade disso. Vinícius, voltando à experiência sua, mas somente o TCU, de novo, eu sei que você não fala pela instituição, mas assim, público e privado, a interação privada é um tabu no debate sobre a saúde, né? Está aqui discutindo, de novo, a diversidade que o Instituto promove no debate, mas a gente sabe que esse é um assunto, Gonçalo, você está há muito tempo nessa discussão, sabe que muita gente fala que o Banco Mundial quer privatizar o SUS, quando, na verdade, o Banco financiou várias iniciativas no SUS, inclusive, Gonçalo, o projeto de AIDS, né, o financiamento do banco. Então, assim, privatizar o SUS é uma coisa que nunca passou pela cabeça de ninguém, até onde eu saiba, também não estou aqui a vida toda. Mas, por exemplo, essa questão de interação público-privado, e aí também um parênteses, para a gente passar para o Vinícius, a gente sabe que muitos sistemas universais de saúde, no Canadá, muitos, vai lá falar 2, Canadá e Reino Unido, apesar de serem universais e públicos, não necessariamente a provisão é estatal, né? Então, assim, tem esse dogma da provisão estatal no Brasil, que se você falar qualquer coisa diferente, você quer privatizar o SUS, quando você não está querendo privatizar, é o pagamento, né? Todo mundo concorda que tem que ser de graça e sem taxa de cobrança. Obrigado, Gonçalo. Mas não está sendo divertido, pelo menos. Então, assim, Vinícius, como é que o TCU vê essa discussão sobre público-privado, né? O órgão fiscalizador? Eu sei, por exemplo, que vocês têm, não pode ser na prestação de serviço só, Vinícius. Eu sei que vocês têm preocupações nas PDPs, né? Pode até explicar o que é PDP, mas, enfim, a interação público-privado tem várias faces. Como é que o TCU analisa essa interação? Obrigado, Vinícius. Por nada. Bom, eu vou falar brevemente de duas questões. Então, de início, uma questão que a gente pretende fiscalizar, mas que nós não temos assim um trabalho propriamente, mas que é a questão vou chamar das santas casas, né? Então, os filantrópicos, que a gente realmente entende que precisa haver mais transparência na questão do financiamento, porque o que acontece, né? Já foi dito aqui que, claro, a tabela do SUS, a gente sabe que ela para muitos procedimentos, ela é insuficiente, né? O valor que está ali. O Ministério da Saúde sempre tem aquele argumento, não, mas que aquele valor é o valor federal, mas tem que ser complementado pelos demais entes, né? Então, tem sim essa questão do que o Ministério coloca de complementar, mas, de qualquer forma, aí, quando a gente pega uma filantrópica, né? Então ela tem um recurso que ela recebe por produção, ela tem um recurso que decorre da questão fiscal, né? Da isenção fiscal que ela tem, né? O gasto tributário, como se diz, né? Pelos economistas, então, gasto tributário, e ainda tem as emendas parlamentares,
que muitas vezes distorcem, né? A gente não, muitas vezes a gente consegue entender bem a lógica da emenda. Então, isso vira um imbróglio de financiamento que a gente não consegue saber de uma forma clara quanto uma filantrópica recebe e se aquilo é suficiente ou não, né? E a gente sabe que tem filantrópicos que estão numa situação financeira muito ruim. Então, esse é um ponto desse lado que nós, lá na Secretaria de Controle Externo da Saúde, nós nos preocupamos, né? E a gente já tem isso meio que mapeado para buscar fazer um trabalho sobre isso, mas ainda não foi possível. Bom, então, essa é uma questão. A outra questão que realmente é muito importante é a questão são as parcerias para desenvolvimento produtivo. Então, já foi falado um pouco antes aí sobre a falta de insumos, a falta de medicamentos, né? E, de falta, as PDPs, elas poderiam ser uma possível solução. Agora, o que nós percebemos em diversos trabalhos realizados, e foram vários mesmo, que grande parte dessas PDPs elas se arrastam por muito tempo, não há transferência de tecnologia, né? Em alguns casos, apesar de ficar anos e anos sem, então não há transferência de tecnologia. Muitas vezes, quando está próximo de transferir tecnologia, aquela tecnologia ela já se tornou obsoleta, já existem medicamentos muito melhores, né, do que aquele que a tecnologia está sendo transferida. Ainda há uma dificuldade com relação ao IFA, que, pelo que nós observamos, grande parte dos laboratórios públicos não tem estrutura para produzir o IFA. Aí precisa de uma farmacoquímica nacional, né, que a PDP, o modelo prevê esse modelo com 3 partícipes, né, que é o transferidor de tecnologia, o laboratório público, e é possível que haja um terceiro partícipe, pode ser público ou privado, e que vá absorver a tecnologia de produção do IFA, né? Mas nem sempre você tem uma garantia real de que esse parceiro privado vá produzir realmente esse IFA, né? Então, também há esse risco de, e se falta esse IFA, como produzir o medicamento? Então, continua esse problema. Outra questão que nós vemos como crítica no modelo, né, de PDP, às vezes diversos laboratórios públicos firmam uma PDP para um mesmo medicamento e com preços completamente diferentes. Então, não há critério muito bem definido para a questão do preço, né? Então, também há essa dificuldade. Então, isso gera uma série de problemas, né? E, realmente, há medicamentos que poderiam ser resolvidos pela transferência de tecnologia e que isso não aconteceu. Então, eu posso trazer um exemplo da imunoglobulina. Há realmente uma dificuldade do Ministério de adquirir o medicamento, isso não é recente, isso vem acontecendo. A gente tem trabalhos que desde 2019 que a gente identifica a dificuldade do Ministério de adquirir imunoglobulina, e isso poderia ter sido resolvido pela Hemobras, mas até hoje não se resolveu, né? E o Ministério está numa situação agora fazendo importação desse medicamento sem registro da Anvisa, porque não há no mercado nacional uma quantidade suficiente de fornecedores, né, para entregar a quantidade que o Ministério necessita do medicamento. Então, um panorama geral aí, agora é uma política que, de repente, com alguns ajustes, e de repente poderia, não digo para todo tipo de medicamento, mas para algumas situações, poderia ser algo que traria um benefício para o país, né, que poderia ser uma boa parceria aí, público-privado. Então, trazendo assim, Edson, de forma objetiva, o tribunal não tem esse viés de dizer que é contra parcerias público-privadas, não está de forma nenhuma. A gente vê situações muito positivas em relação a isso, mas a questão é que realmente isso precisa ser bem pensado, né, e melhorado em alguns aspectos. Perfeito. Obrigado, Vinícius. Eu vi que o Gonçalo quer fazer um comentário, Gonçalo, sobre muito as PDPs. rápido, sobre as PDPs. Primeiro, PPP e parceria público-privado para gestão é outro mundo que não vai dar nem para falar hoje. Mas sobre as PDPs tem uma solução, sabe, Vinícius? A solução é acabar com os laboratórios oficiais. Não tem porquê ter indústria estatal de medicamento, Vinícius. O setor privado é muito mais competente para fazer remédio do que o Lifal, o Lafep, o Iquego, o Laboratório da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, que só existem por causa da gente entrar em guerra com a Argentina. Então, não tem jeito. Nunca vai haver transferência de tecnologia para esses laboratórios. Os laboratórios estatais são
falidos do ponto de vista gerencial, porque tem que concursar e tem que licitar. Por que a Fiocruz dá certo? Por que o Butantan faz vacina? Porque tem fundação privada lá, coisa que o Ministério Público não aceita. E o Tribunal de Contas faz vista grossa, porque se abrir o olho é ilegal ter fundação de apoio. Mas funciona. O Butantan tem vacina e o Biomanguinhos tem vacina. Agora, a FURP é um desastre. A Fundação para o Remédio Popular do Estado de São Paulo é um desastre. Ela produz remédio mais caro do que a MS, do que a Cristal. Por quê? E não paga imposto. Hein? E não paga imposto. Mas eu disse que ia ser rápido. Então, pronto. Gonçalo, obrigado. Acho que duas coisas disso acho que dá um ponto final da nossa discussão. Primeiro, do artigo que a gente fez, eu faço propaganda até do artigo aqui, não devia fazer, mas você vê que o principal item de gasto com a saúde das famílias é remédio. E remédio empurra 10 milhões de brasileiros na pobreza ao ano. E aí você está falando, e esse laboratório público não funciona. E o que me leva a falar outra coisa é que acho que tem uma cultura, quando a gente tem um problema no setor, no sistema de saúde, a solução é estatizar o problema. Né? Então, a gente tem problema de atrair médico para a zona rural. O que é que a gente faz? Carreira médica de Estado para o médico. Estatizamos o problema. Né? Não vamos resolver, mas ele virou um problema estatal. Mas olha só, eu ia perguntar a vocês, a gente começou falando de quem paga a conta, falou de ineficiência e falou da pandemia. Acho que a pandemia, mais do que nunca, trouxe a saúde para o centro do debate, né? Sendo debate não só da saúde, mas como econômico. O Jornal Nacional descobriu que os hospitais brasileiros são cheios e falta leito. Então, assim, a gente tem uma agenda muito importante para o futuro e a saúde vai estar nessa agenda. Né? E eu sei que vai ter muita discussão sobre gastar mais com saúde e todos concordam que é preciso gastar mais, quando eu falo saúde, no setor público, né, com o SUS. Mas eu tinha aberto a discussão falando que o Brasil gasta pouco, mas gasta mal. Então, assim, e a pandemia mostra que alguns desafios estruturais do sistema foram exacerbados nesses últimos 2 anos. Então, eu pedi a vocês um pouco de paciência, mais 3 minutos, porque a gente pediu para acabar 13h50, já provavelmente vai acabar depois das 4, mas em 3 minutos, né, o que vocês veem para o futuro em relação ao que a gente viveu desses desafios? O que precisa ser feito? Né? O que precisa ser feito? É só mais dinheiro? O que precisa ser mudado na gestão, no financiamento, enfim, nas práticas de saúde? Assim, pode ser uma reflexão geral e a gente encerra o debate. Então, de novo, Vanessa, está você na frente. Enfim, obrigado, Vanessa. Bom, obrigada, Edson. Então, tratando desse tema, pensando em tudo que a gente falou nessa discussão de hoje, fazendo o fechamento, eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma realidade que a gente já vivia há muito tempo e acelerou as demandas, né? Então, não é por causa da pandemia que é importante a gente saber quantos leitos de UTI a gente tem no país, quantos ventiladores a gente tem no país, mas a gente se deu conta, começando a enfrentar a pandemia, que a gente não tinha certeza sobre esses números. Então, eu acho que isso é algo que a gente não deve perder de vista, esperando aí, né, que essa pandemia em breve termine, que a gente pelo menos controle e passe a conviver de uma forma menos grave com ela, mas que a gente continue tendo em mente de que é muito importante ter informação para que a gente possa, de novo, vou enfatizar esse dado porque acho que essa questão porque acho que é muito importante, usar os dados que a gente já tem disponíveis para avaliar a eficiência do sistema. Então, o Vinícius falou bastante sobre os estudos do TCU de eficiência, e eu acho que é fundamental a gente olhar para o sistema de saúde sob esse ponto de vista, porque a gente consegue saber o quanto cada estado e cada município gastam, quais são os resultados macro de saúde em termos de mortalidade da população, taxa de internação, a gente consegue ver informações sobre deslocamento da população para buscar cuidados em saúde, como o Gonçalo comentou, a gente consegue ver, avaliar, no final das contas, qual está sendo o resultado entregue pelos estabelecimentos de saúde em relação aos procedimentos que são realizados. Então, já tem uma série de informações que a gente consegue analisar para tentar identificar onde a gente precisa gastar mais tempo e recurso para melhorar esses resultados e melhorar o uso do recurso financeiro. E eu queria só fazer mais uma consideração que a pandemia nos trouxe como oportunidade e que eu acho que a gente precisa continuar investindo, que é a telemedicina. Acho que a telemedicina é uma excelente oportunidade que a gente tem de ampliar o acesso da população no Brasil a cuidado de especialidade. Porque, como a gente tem um país continental, isso vai ser sempre um desafio. A gente sempre fica com o dilema de descentralizar
e aí ter estruturas que estão mais próximas dos indivíduos que precisam do cuidado, mas que são menores, porque, por definição, a gente agrega menos pacientes tratados, versus ter centros de referência que possam ter maior volume e maior especialização, mas exigindo que os pacientes se desloquem por distâncias maiores. Então, esse dilema sempre existe, e a gente tenta achar um equilíbrio entre essas duas opções. Mas a telemedicina facilita muito o acesso da população que está espalhada pelo país inteiro a especialistas que podem fazer avaliação e fazer diagnósticos que dificilmente seriam possíveis num centro sem aquela especialização, né? Então, eu acho que é um legado que deixa essa pandemia, que foi um recurso que a gente precisou usar, tinha uma série de entraves políticos envolvidos que foram ultrapassados por necessidade e que eu espero que a gente possa continuar tendo acesso a esse tipo de recurso, porque ajuda muito os pacientes. Perfeito. Obrigado, Vanessa. Se vocês permitem mudar um pouco a ordem, eu pedi para o Vinícius falar um pouco sobre o futuro, né? O que a gente aprendeu da pandemia do ponto de vista do TCU. Vinícius, 3 minutos para a gente não passar muito tempo. Obrigado. Perfeito. A Vanessa falou um ponto que eu ia comentar, mas posso complementar, a questão da informação. Então, essa questão da informação já é realmente crítica, já de um tempo a gente vem buscando trabalhar isso e a pandemia pôs muita luz, né? Então, o Ministério ele tem dificuldade de ter dados e dados de qualidade. Isso, o modelo do SUS dificulta, né? Porque os entes eles têm autonomia administrativa, então é uma coisa complexa. Então, a gente pensa dentro da política de medicamentos, né? Então, os medicamentos do grupo 1A, que o Ministério ele tem que comprar e distribuir para os entes. Mas aí o Ministério cria um sistema para que ele possa fazer a gestão desse medicamento e o ente diz, não, eu não quero usar, né? Como ele criou o Horus, por exemplo. O Horus pode ter problemas, né? Não conheço a fundo o sistema, mas ouvi muitos elogios ao sistema, com questão de algoritmos, que, por exemplo, permitiria uma melhor gestão desses medicamentos, só que foi uma política que foi fracassada porque a imensa maioria dos entes não aderiu ao sistema. Então, o Ministério fica nessa dificuldade de fazer a gestão dos medicamentos. Depois surgiu uma iniciativa o Made Web Service para que fosse enviado o conjunto mínimo de dados, para que o Ministério fizesse essa gestão, mas, pelo menos, a última informação que eu tive é que a coisa também não tinha avançado muito, não sei se há novidade. Então, há uma dificuldade grande de conseguir essas informações, né? E quando a informação, muitas vezes, não tem qualidade. Quando a gente pega lá o CNES, né? No tribunal, nós já fizemos diversos trabalhos, e quando a gente precisou buscar informações do CNES, a gente verificava que elas eram completamente fora da realidade, então não tinha confiabilidade naqueles dados. Então, realmente, isso é um desafio grande, que a pandemia pôs muita luz, e como a Vanessa colocou muito bem, a gente não pode perder isso de vista e buscar, né? E interessante porque, em 2019, quando nós definimos os objetivos estratégicos para a área de saúde do tribunal, um dos pontos que foi exatamente melhorar a qualidade dos dados de saúde, né? E a gente vinha fazendo alguns trabalhos para buscar isso, e, de fato, é um desafio enorme. Outro ponto que eu reforço também, que a Vanessa colocou, a questão da telemedicina, eu também acho que é fundamental, que já era uma questão que vinha sendo debatida, né, e que a pandemia ela nos forçou a isso. E eu mesmo já me consultei por meio de telemedicina. Claro, acho que não vai ser possível para todas as áreas médicas, né, mas há muitas áreas que é possível. Quando a gente pensa, por exemplo, em psiquiatria, né, acho que é uma área, por exemplo, que a telemedicina funciona muito bem. Então, eu concordo também que foi um grande aprendizado. Então, esses 2 pontos, de fato, que a Vanessa colocou, eu endosso muito. Obrigado, Vinícius. Renata, saúde suplementar pós-pandemia, o que você acha aí o que a gente aprendeu, o que a gente consegue fazer diferente aí para o futuro? Sempre coisas fáceis para você. Coisas fáceis. Eu acho que o ponto, né, que a Vanessa e o Vinícius destacou, informação, né? Ter essa informação com qualidade, ter sistemas de informações robustos, e aí foi até um ponto que
a ANS assim, respondeu rapidamente, que imediatamente com as informações que a gente tem, né, todas as informações econômicas financeiras, que são informações que são auditadas e que são encaminhadas desde o início da agência através do plano de contas, as informações que a gente tem de produção em saúde, com a troca de informação em saúde suplementar, foi a possibilidade da construção do painel Covid, que foi até um painel que foi premiado até pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então, ter essa informação acessível em sistemas robustos, em sistemas confiáveis, sempre observando a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que mostra aí a rapidez que a gente precisa para poder agir em casos como foi o da pandemia, né? Eu deixei o último dia presencial na ANS foi no dia 13 de março de 2020, né? Vamos para casa e vamos achar que daqui a 15 dias a gente está de volta e já estamos aí há 1 ano e meio e a parte da informática, tudo se não fosse, né? Isso tudo, a gente não seria possível estar aqui nesse evento, por exemplo, né? Então, aí a telemedicina também um exemplo. Outra coisa que eu gostaria de colocar, né? O conhecimento do perfil epidemiológico, né? Dos beneficiários, né? A compreensão da relação entre os desfechos e custos de saúde também fundamental. E aí, outra vez, informação, né? E a construção de indicadores de avaliação de qualidade, né? A gente tem discutido isso bastante, a gente tem visto os indicadores que a agência trabalha e tentar até disponibilizar aí uma espécie de uma biblioteca de indicadores que possa subsidiar essa tomada de decisão mais rápida em resposta a situações como o Covid nos trouxe, né? Nos impôs, de um dia para a noite. Perfeito, obrigado, Renata. Ter informação e saber usar a informação. Né? Saber usar a informação. Né? Obrigado, Renata. É trabalhar um bando de dados, né, num banco de dados. E saber usar, né? Você que falou sobre saber isso, usar, né? saber usar, saber interpretar. Isso. Às vezes, com as pessoas em Brasília, até no Rio, na ANS, fazendo portaria, regulamento, achando que o Brasil todo vai seguir só porque foi decidido em Brasília ou na ANS. Mas, temos mais uns 3 minutos, vou passar para o nosso decano. Gonçalo, o que a gente aprendeu? Como é que a gente financia a saúde no futuro? Depois desses 2 anos aí de caos, né? E, infelizmente, muitas vidas perdidas. Gonçalo. Acho que a gente aprendeu um monte de coisas. A Vanessa, o Vinícius e a Renata falaram das coisas. Acho que as coisas que eles falaram são muito importantes. Minha preocupação é com uma coisa. O brasileiro não tem memória. Eu tenho muito medo da gente esquecer tudo que a gente aprendeu depois que isto passar. Então, o meu pedido é, por favor, não esqueçam a importância de ter SUS, a importância de combater a desigualdade, de buscar sistemas de informação melhores. Vamos nos lembrar e, em lembrando, lutar para melhorar a sociedade brasileira. Perfeito, Gonçalo. Obrigado. Acho que uma coisa que não tocou, Gonçalo, mas talvez no próximo debate é como construir um sistema de saúde universal com as desigualdades que a gente tem no Brasil. Mas, foi um prazer conversar com vocês, todos. Eu agradecer de novo a organização, a Marlene, a Fernando, o time do Instituto, parabenizar de novo pelo evento, mas também parabenizar por esse painel, que foi muito interativo e aprendemos muita coisa juntos. Gente, foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, obrigada. Boa tarde. Muito obrigada a todos os participantes. Obrigada a você, Edson Araújo, pela moderação.